que a gente sempre tem dúvida, pelo menos quem responde consulta sobre estrangeiro no Brasil e brasileiro no exterior, unicidade contratual, situação previdenciária, tratados, enfim, não vou fazer um spoiler aqui, mas acho que hoje a gente vai conseguir talvez sair com algumas dessas dúvidas. Espero que vocês tenham trazido as consultas que receberam nos últimos tempos, a gente já aproveita e já resolve, né? Esse tema surgiu numa troca de e-mails, acho que foi você que começou, né, Luciana? Sobre uma alteração legislativa, que a Luciana vai comentar um pouco aqui para a gente hoje. E eu fiz um comentário meio desatualizado, ela logo me corrigiu. Eu falei, bom, então está na hora de reciclar. E aí a Regina e eu, a gente, enfim, tivemos a ideia de explorar um pouco esse assunto aqui com as associadas do César e do Cisa, né? Para isso, convidamos, então, duas advogadas bem especializadas no tema, né? A Maria Lúcia Benhame, aqui do meu lado direito, que é sócia fundadora da escritório Benhame Sociedade de Advogados. A Maria Lúcia é graduada em Direito pela USP, pós-graduada em Direito e Processo de Trabalho também pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Advogada, consultora jurídica atuante na esfera empresarial, especialmente nas áreas sindical, na área de recursos humanos e trabalhista, individual e coletivo. Maria Lúcia tem experiência reconhecida em negociações sindicais, em implementação e reestruturação de departamentos de recursos humanos em empresas dos mais variados setores. É colaboradora de renomados periódicos e revistas jurídicas, atua em trabalhos voluntários com pessoas com deficiência intelectual e com inserção no mercado de trabalho. Acabou de me contar que vai falar no congresso da Cielo lá no Uruguai, em Montevidéu, que vai ser um evento que, não sei se todos estão a par, quem não tiver a par, vale a pena entrar no site da Cielo, eu não sei aqui, mas dá um Google, Congresso Montevidéu, dia 12, 13, não é isso? Outubro? Cielo Laboral. Cielo Laboral. Pena que o Fabiano não está aqui, porque senão eu já faria a propaganda completa. Mas é que o evento vai ser sensacional. Estava dando uma olhada na programação, acho que os temas serão super interessantes. Vai ter bastante gente. É um tema muito ligado às universidades. Em tese vai ter gente praticamente do mundo inteiro lá. Então, o panorama do direito do trabalho 4.0 acho que vai ser bem explorado, vai ser bem interessante. A Luciana Simões de Souza é sócia do escritório Trench Rossi Watanabe Advogados. Gostaria, mas não. Então, sou coordenadora. Coordenadora, me corrigiu aqui. Graduada pela Faculdade de Direito da Universidade de Presbiteriana Mackenzie, especialista em Direito Constitucional, tributário pela PUC de São Paulo. Atualmente é coordenadora do Grupo Tributário Brasil, escritório de advocacia Trench Rossi, coautora do livro Stock Options e demais planos de ações. Esse é um tema que acho que interessa muito para o nosso grupo aqui também. Acho que a gente pode depois até pensar no trabalho sobre esse tema também. Bom, o livro é o Stock Options e demais planos de ações, questões tributárias polêmicas e a Lei 12.973 de 2014, da editora Revista dos Tribunais, 2015. Atuante nas áreas de direito previdenciário e tributário, no âmbito consultivo e contencioso, especialmente nas questões relativas à remuneração e benefícios, tais como participação nos lucros e resultados, expatriados, stock options, benefícios indiretos, saúde e segurança do trabalho, questões de FGTS, de imposto de renda retido na fonte, bem como ações regressivas do INSS e questões atinentes a planos de previdência complementar. Bom, pelos currículos, sabiam que temos duas especialistas sobre o tema. A Maria Lúcia vai começar, então, falando dos aspectos trabalhistas da condição de expatriados, estrangeiros no Brasil, brasileiros no exterior, e depois a Luciana fala das questões tributárias e previdenciárias. Isso é para você. Vamos. Sentada, né? Meu sangue calabrês não me deixa falar sentada, então vamos lá. Por que a gente colocou expatriados além do visto? Tá? A gente não vai tratar dos tipos de visto de trabalho, nada disso. Qual é a ideia? É a gestão do expatriado quando ele chega no Brasil ou quando ele chega no exterior, transferido do Brasil ou contratado do Brasil por uma empresa estrangeira. Então, como é que vai fazer essa gestão? Eu vou tratar mais
dos casos voltados à gestão de recursos humanos e trabalhista, e a Luciana da encrenca maior, eu deixo para ela, do INSS, previdenciário, fiscal e tudo isso, tá bom? Bom, o que acontece? Primeiro a gente vai tratar da questão do brasileiro que é contratado ou transferido para trabalhar no exterior. Essa legislação, que ela algo aconteceu. Voltou. Que ela é de 82, talvez o pessoal lembre, ou se não lembra, enfim. Ela era uma lei da época que teve muita obra, principalmente na África, né? Das grandes construtoras que foram fazer infraestrutura lá, tal, e foi criada essa lei. Durante muitos anos, até meados da década de 2000, essa legislação ela era aplicada ao artigo 1º, dizia o trabalhador da indústria da construção civil transferido para o exterior, ou seja, ficava todo mundo, isso não é comigo porque eu sou uma metalúrgica, isso não é comigo porque eu não sou do ramo da construção civil. E você tinha um monte de julgados, você tinha um monte de discussão jurisprudencial, aplica por analogia, enfim. 2006 veio uma portaria do Ministério do Trabalho dizendo aplica para todo mundo. 2009 ela foi alterada, o artigo 1º foi a única alteração que ela sofreu, que regula a situação dos trabalhadores contratados no Brasil ou transferidos por seus empregadores para prestar serviço no exterior. Então, quais são as situações regidas? Tanto se eu tenho empresa que vai transferir para uma subsidiária no exterior, como uma empresa que é do exterior e vai contratar diretamente essa pessoa aqui. Tá? Então, essa lei se aplica a esses dois tipos de situação. Então, é preciso tomar bastante cuidado. Não aplica para quem é contratado para prestar serviços de natureza transitória por período não superior a 90 dias. Tá? Desde que ele saiba que é transitório e que ele tenha passagem de ida e volta. Tá? Então, é realmente para quem vai trabalhar no exterior. Em 2006, essa portaria que diz que é aplicável para todo mundo, que depois veio a lei, ela regulamenta como é que esse trabalhador vai para lá. Então, o Ministério do Trabalho, a empresa não vai simplesmente transferir ou vai contratar sem uma autorização ministerial. Tá? Essa autorização é pedida no Ministério do Trabalho, na Coordenação Geral de Imigração, e ela exige a comprovação da existência jurídica, então o contrato social, os atos constitutivos de acordo com a lei do país em que a empresa está situada, tá? Tradução juramentada, comprovação de participação acionária em empresa brasileira, no mínimo 5% do seu capital integralizado, constituição de procurador no Brasil com poderes especiais de representação, contrato individual de trabalho em língua portuguesa contemplando os preceitos da Lei 7.064 de 82. Então, esses são os requisitos para que a autorização de transferência ou contratação sejam dados. Tá? Tem muita gente que contrata sem isso? Tem. Tem muita gente que transfere e nem lembra que isso aqui existe? Sim, tem. Tem empresa que obriga a pedir demissão e vai para o exterior? Sim, tem. Mas, dentro da lei, é isso aqui. Esse é o procedimento. Tá? E isso, essa participação acionária, é da empresa, por exemplo, que está contratando a pessoa para trabalhar lá. Independentemente dela estar sendo transferida ou não. Tá? Que é uma garantia do quê? A gente vai ver mais para frente, de quais são os preceitos de legislação nacional que se aplica a esse tipo de contrato, de que existe uma agência, um representante aqui que vai responder eventualmente no processo, em alguma coisa assim, garantir os direitos desse trabalhador. Tá? A lei, ela define o que é o transferido. Tá? É o empregado removido para o exterior, cujo contrato estava sendo executado no território brasileiro, o cedido para a empresa sediada no estrangeiro, para trabalhar no exterior. Qual que é a diferença aqui? Quando ele é removido, o contrato vai para lá. Então, ele vai passar a receber salário, benefícios, tudo lá. Quando eu tenho essa cessão, eu mantenho o vínculo com o empregador brasileiro. Então, às vezes, não muda nada na documentação dele aqui, a não ser que ele vai transferido para lá, vai eventualmente receber verbas lá, ter benefícios lá, enfim, mas é uma situação jurídica diferente de manutenção do vínculo. Tá? E o empregado contratado por empresa sediada no Brasil para trabalhar a seu serviço no exterior. É a diferença de uma empresa que não tenha sede nenhuma no Brasil. Tá? Então, ele não é transferido.
ele vai ter uma contratação diferente. Então aqui sempre eu vou ter uma pessoa jurídica com algum vínculo jurídico com o Brasil, uma sede, enfim, uma participação acionária, o que for. Tá? E essa lei, o que ela estabelece? Ela estabelece todos os direitos previstos nessa lei específica, os direitos da CLT no que for aplicável, tá? E isso aqui, que é o que a Luciana depois vai explorar com mais cuidado, Previdência Social e Fundo de Garantia. Então, quando eu transfiro o trabalhador para trabalhar no exterior, ele vai continuar com o contrato vigente no Brasil, com um código no comunicado de RAIS, CAGED, dessa transferência, mas eu vou mantê-lo em folha e vou mantê-lo com o quê? Com recolhimento de fundo e de INSS, sobre a totalidade do que ele recebe. Tá? Então, quando acontece essa transferência, acontece isso. O que aconteceu uma vez? Eu tive que tentar resolver um problema para um cliente. Eles tinham uma prática indicada até por uma grande consultoria. Suspende o contrato, manda para lá e ele recolhe como facultativo. Você paga o INSS no começo do ano dele, do ano todo, ele vai recolhendo o carnê como facultativo. E dá um dinheiro para ele do fundo de garantia também. Aí a pessoa ficou 7 anos fora, 3, 4 países diferentes, voltou e disse assim, ops, desculpa por ter nascido, eu não recolhi o INSS como facultativo. E aí o pessoal veio me procurar, o que a gente faz? Eu falei, pede para ela puxar o CNIS dela. Que eu tenho certeza que esse CNIS está com o débito em aberto. Que não existe hipótese jurídica desse tipo de suspensão, né? Estava em aberto. E aí, assim, a gente teve a desculpa de que foi porque ela não recolheu, enfim, a empresa teve que pagar tudo com juros, correção, multa, parte de empregado, parte de empregador, fizeram um acordo com ela para receber de volta o que ela recebeu e não recolheu, mas sujeito a uma fiscalização, enfim, uma prática incorreta e que deixa uma empresa com um flanco muito aberto para fiscalização previdenciária e fiscal. Então, essa lei ela aplica para transferência e para contratação direta. Tá? A súmula 207, ela foi cancelada. Então, até o cancelamento dela, que ocorreu só em 2012, as empresas ficavam um pouco mais seguras. Por quê? O que a súmula dizia? Que a relação jurídica trabalhista é regida pela lei vigente no país de prestação de serviço, e não no local de contratação. Ok. Eu contratei um brasileiro aqui, foi trabalhar no Japão, eu vou aplicar a legislação japonesa. Hoje, por conta, primeiro, da alteração da legislação e por evolução da questão jurisprudencial, essa súmula foi cancelada. Significa o quê? Que você vai ter o risco de aplicar a lei do local de contratação. Então, se ele é contratado no Brasil para trabalhar no exterior, vai aplicar a legislação nacional. Ele mora no exterior, ele tem um visto, ele é brasileiro, mas ele mora lá, não está ligado a empresa nenhuma. Foi contratado, ele vai ser a legislação de lá onde ele está morando. Tá? Mas se ele é contratado no Brasil para ir para o exterior ou ele é transferido, vai aplicar a legislação nacional. Então, qual é a lei que eu aplico para o brasileiro enviado ao exterior? É a lei brasileira. Então, vai ter o recolhimento do fundo, vai ter o recolhimento previdenciário, vai ter os direitos previstos em lei, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Tá? E essa definição de que eu aplico a lei brasileira para o brasileiro que vai trabalhar no exterior, que é transferido para lá, ela não é nova, tá? Eu pesquisei as mais velhinhas possíveis, 86, 74, 98, 96, 87, 85, tá? Considerando o quê? Unicidade do contrato. O contrato de trabalho é ainda que iniciado no estrangeiro, se a prestação tem procedimento no Brasil. Tendo em vista a unicidade de contrato de trabalho, se o empregado trabalhou uma ou mais 2 empresas seguidas, o Brasil beneficia da lei brasileira. O tempo de serviço prestado aos empregadores estrangeiros é computado para efeito do cálculo de indenização de rescisão contratal. Então,
esse entendimento de que o contrato é um contrato único, de que se ele começa no Brasil, ele continua no exterior, ele continua como o mesmo instituto jurídico, ele continua com a mesma proteção legal. E aí eu tenho toda uma questão de redução de salário, uma série de questões, indo e vindo, né, que eu vou ter que analisar. Não é uma situação nova. É uma situação que as empresas sempre se esconderam, e eu estou falando isso porque desde antes da alteração da lei, eu já fazia esses estudos para alguns clientes. Sempre você tinha o argumento de que aquela lei, o artigo 1º dizia onde se aplicava e com base na lei complementar que estabelece como as leis são feitas, então não pode aplicar, mas sempre tinha a argumentação correta do artigo 8º da analogia prevista na CLT. Tá? Então, o que acontece? A suspensão do contrato não... A CLT, no artigo 471 e 471A, ela trata de todas as questões de suspensão do contrato de trabalho. E essa hipótese não está lá. Se eu não suspendo, se o contrato continua vigente, se eu considero um contrato nulo, eu tenho implicações salariais, de benefício, de previdência e de fundo de garantia. Tá? E aí, o que eu sempre falo para os meus clientes é: então vamos estudar para mudar a lei, mas não, por enquanto não dá para descumprir. Quais são os cuidados? Salário. Como eu tenho uma unicidade, eu não posso ter uma redução salarial, tá? E o empregado, ele pode optar para receber parte no Brasil. A lei estabelece isso. Quando você vai transferir ou quando você contrata o trabalhador brasileiro para trabalhar no exterior, a lei permite que ele diga para o empregador: ah, eu quero receber tantos % aqui no Brasil, porque eu ainda tenho obrigações aqui, fica mais fácil, eu vou ter um procurador que vai cuidar das minhas coisas, então, ou eu vou ter a família que fica uma parte aqui, enfim, é a escolha dele, tá? E aí, ele vai receber, então, uma parte do salário aqui e uma parte do salário no exterior. O adicional de transferência, a lei fixa que ele vai ter direito ao adicional de transferência, mas ela não estabelece qual é o percentual. Nem como ele vai ser calculado, enfim. Então, como ela não estabelece, você pode usar um parâmetro da CLT de 25%, ou você pode fazer um contrato estabelecendo que o adicional de transferência faria jus a X despesas, ele vai receber X euros, X dólares, X moeda estrangeira, para conta disso. Só que o adicional de transferência ele tem natureza salarial. Então, qual é o ideal? Você fixar um valor menor do adicional de transferência, justificando que ele é feito em condições inferiores, porque ele vai ter os benefícios, as allowances lá fora, como benefícios necessários ao desenvolvimento do trabalho. Então, para o trabalho. Então, tomar esse cuidado, né? Tudo que configurar algo como uma remuneração por um trabalho prestado, vai configurar salário. Então, é a mesma história aqui de dentro. O diretor que tem carro e não sai de dentro da empresa não é ferramenta de trabalho, é salário de utilidade. Quem usa para trabalhar é ferramenta de trabalho. Então, uma coisa que eu falo nos clientes: carro nunca é benefício. Ou ele é ferramenta, ou ele é salário de utilidade. Você pode até dar um tratamento para dar uma maquiada, mas benefício sem isenção não é. Tá? É a natureza jurídica. Eu vou ter que analisar a natureza jurídica do que eu estou pagando. Mas qual é o maior cuidado que tem que ter? Redução salarial retornar para o Brasil. Então, muito cuidado quando for fixar um salário, porque a pessoa está indo trabalhar no exterior e algumas empresas vão ter uma política da pessoa retornar para o Brasil, ter um outro cargo, enfim, de que tudo que for pago porque ele está lá fora, e eu tenho que justificar num contrato de transferência exatamente com essas regras, dizendo: olha, ele vai receber isso, porque ele está indo para o exterior. Porque se eu vinculo as verbas pagas à situação jurídica de transferência, quando essa situação jurídica cessa, eu posso tirar isso. Se eu aumento o salário dele porque ele vai trabalhar no exterior, a hora que ele voltar eu não reduzo. Então, é muito importante um planejamento e um gerenciamento correto antes do trabalhador ir para o exterior.
tá? Ver direitinho o que ele vai fazer, ver direitinho o que ele vai ter carro, ele vai ter casa, enfim, tudo que ele vai ter, verificar a natureza jurídica, escrever um contrato de transferência, né? Quando eu faço muito diligência, na realidade procedimental, né, não para aquisição, mas assim, para a própria empresa, para passar um pente fino, às vezes até para preparar um compliance trabalhista, né, Patrícia? E aí o que acontece? Você pega assim, você fala assim, eu quero todos os contratos de trabalho que existem, do expatriado, da diretoria, o do porteiro, do presidente, do expatriado que veio, sabe-se lá de hoje, é igual. Ele não é igual. Contrato, ele tem que ser uma roupagem jurídica para uma situação jurídica, e se ela é diferenciada, o contrato vai ser diferente. Então, vou transferir? Tá bom, vamos fazer um contrato, vamos ver o que vai acontecer, quanto tempo ele vai ficar, o que ele vai receber. Esse recebimento é justificado pela transferência? Tem que estar no contrato, tem que estar justificado isso, para eu poder tirar na hora que ele volta. Tá? Por quê? Porque a lei permite que tudo que ele recebe por conta da transferência, ele deixe de receber. Tanto para o brasileiro transferido dentro do território nacional, como para o brasileiro transferido para o exterior. O que não pode é configurar salário. Se configurar salário, não é isso. Tá? Então é muito importante o planejamento. Tá? O que o artigo 3º diz da lei? Ele diz o seguinte, que o Fundo de Garantia e o INSS são devidos sobre a remuneração. E é sobre o total da remuneração. Então, a gente volta para o que eu falei antes. Cuidado com o que você vai fixar como salário. O que for salário, tem que tomar cuidado. Porque vai incidir. Tá? É muito importante, inclusive quando você vai transferir um empregado para o exterior, para você analisar, inclusive, a legislação do exterior nesse aspecto. Por exemplo, legislação argentina. Eu fiz uma vez para um cliente, um expatriado argentino, ele trabalhou no Brasil, trabalhou na Venezuela e voltou para a Argentina. A legislação argentina, tudo o que o trabalhador recebe, qualquer coisa, é salário. Vale alimentação, saúde, odontologia, tudo que ele receber de qualquer maneira, em espécie, em dinheiro, em conta, é salário. Então, tem que dar uma prestar atenção para onde está indo também, para ver, eventualmente, o que às vezes a lei de lá vai exigir para você ter uma análise jurídica e ver qual que você vai realmente aplicar, se é obrigatório, se a lei de lá exige, porque, por exemplo, a legislação argentina diz, não faz mal que é no exterior, não me interessa a lei brasileira. Plano de saúde não é salário para a legislação brasileira, tá, mas para a Argentina é. E a rescisão que eu vou calcular aqui, eu computo o tempo todo e eu vou computar isso como salário. Independente da rescisão no Brasil não computar. Então, prestar atenção nisso, o pessoal que fica rodando o país, estudo cuidadoso, porque senão pode dar problema, tá? E o TST, na OJ 232, ele diz que o FGTS incide sobre todas as parcelas de natureza salarial pago ao empregado, tá? A Lei 7.064, ela permite a compensação com indenização obrigatória no exterior. O que é isso aqui? Eu vou trabalhar na Argentina, eu vou trabalhar na Alemanha. E a lei alemã, a lei argentina, ela exige que mesmo que a pessoa seja estrangeira, que ela tenha uma indenização e receba uma indenização lá, eu posso fazer a compensação com o fundo, mas eu preciso de homologação judicial. Tá? Então tem que trazer a legislação, tem que mostrar e eventualmente agora, com o acordo da jurisdição comunitária, acho que é uma situação que dá para usar. Tá? Mas prestar atenção nisso, que o fundo dos 40% é uma das coisas que mais pega, tanto para o brasileiro que vai para lá, como para o estrangeiro que vem para cá. Né? Então prestar atenção nisso. Bom, que outros direitos ele tem? Férias no Brasil com passagem paga pela empresa, despesa de retorno pela empresa, tá? E artigo 21. As empresas que farão obrigatoriamente seguro de vida e acidentes pessoais a favor do trabalhador, cobrindo o período a partir do embarque até o retorno ao Brasil. Quem não fizer, além de uma irregularidade, vai responder por todo e qualquer dano que o trabalhador sofra no exterior.
Tá? Isso é uma das coisas que eu muitas vezes não encontro nas transferências. É uma lei que as empresas e as consultorias não usam na transferência. Eu já peguei várias políticas totalmente contrárias à lei. Tá? Então, é muito importante analisar a legislação, analisar a jurisprudência, ver a parte previdenciária, a parte fiscal, porque senão está criando um passivo onde não tinha nenhum. Tá? Bom, essa situação do brasileiro que foi para lá. Depois a gente vai abrir, depois que a Luciana falar, um tempo para discussão. Vamos para o estrangeiro. Então, eu tenho um estrangeiro que chegou no Brasil. Tá? O que acontece? O estrangeiro, ele não pode sofrer discriminação. Então, a lei 13.445 de 2017, que é a nova lei de imigração, o que ela estabelece? O artigo 3º traz regras contra a discriminação, igualdade de direito, mesmo nos programas sociais. O artigo 4º trata da filiação sindical, garantindo a filiação sindical, garantias contratuais trabalhistas e aplicação de normas de proteção do trabalhador. E o artigo 359 diz da CLT, nenhuma empresa poderá admitir um empregado estrangeiro sem que exiba a carteira de identidade, notável, empresa obrigatória, assentada no registro de empregado. O que significa isso? Trabalhador estrangeiro no Brasil pode ser presidente da empresa. Ele vai estar sob a égide da legislação nacional. Ele é diretor estatutário? Ok, ele vai seguir a legislação do diretor estatutário. Tá? Ele é CLT? Ele vai seguir CLT. E aí começa o imbróglio. Porque ele vem de lá com um contrato pronto, que fizeram no exterior e que sequer lembraram que o Brasil é um país que tem legislação própria. E aí chega aqui e fala assim, então, Maria Lúcia, dá pra gente dar uma adaptada? Né? Aí fica uma beleza. Então, o pessoal daqui tem que lembrar, o pessoal do exterior, nem que seja a matriz, nem que seja o capo de todos os capos, né? Que tem uma lei no Brasil. E que esse trabalhador, a hora que ele vier para cá, ele vai estar sob a égide da legislação nacional. Seja como um diretor estatutário, que não é seletista, seja como um trabalhador seletista, o que for, independentemente do visto, de toda a negociação que eu fiz de visto, de tudo, ele vai estar sob a lei brasileira. Então, ele é CLT, vai aplicar CLT. E aí, a gente entra em várias questões, tá? Essas normas são as normas que tratam agora do trabalho do estrangeiro que vem para o Brasil por causa da nova lei de imigração. Então, elas foram todas alteradas, tá? Eu deixei o link, porque assim, é uma coisa muito específica, mas para quem quiser pesquisar, entrando nesse link, você consegue entrar em cada uma dessas normas que tem justamente a situação. O visto ficou mais fácil agora para o trabalhador, porque na legislação anterior, o visto era da empresa empregadora. Então, eu contratava a Gisela para trabalhar aqui, o visto era meu. Por qualquer motivo, rescindi um contrato antes da hora, ou o que fosse por iniciativa do empregado, fosse por minha iniciativa, o visto era cancelado, a carteira de trabalho perdia a validade, porque a duração da carteira de trabalho estava vinculada à duração do visto. O trabalhador tinha que sair do território nacional. Vai trabalhar na empresa da Luciana. Sai, faz todo o visto de novo à empresa da Luciana e contrata. Agora, o visto é do trabalhador. Então, se ele conseguir o visto de trabalho e ele pode já pedir isso no exterior, ele já vem com esse visto de trabalho, independentemente de já ter um vínculo, dependendo das situações. Esse visto, ele trabalha para mim, eu trabalho para a Luciana, enfim, não vai ter problema, tá? Então, nesse ponto ficou mais fácil. Deu uma boa facilitada aí em termos de você não poder contratar um estrangeiro que estava numa outra empresa sem começar tudo de novo. E aí, a gente tem a situação que o estrangeiro vem para cá, ele vem para cá, sob a égide da legislação nacional, e agora a gente tem a reforma. O que eu faço com o 444
4 da CLT. Então, o que ele permite no parágrafo único? Que a livre estipulação aplica-se nas hipóteses do 611-A, que é aquele artiguinho que diz que o negociado vale sobre o legislado. E aqui ele está equiparando o dito hipersuficiente, que eu não sei, ainda não descobri nem se essa palavra existe, mas enfim, ele está comparando a um sindicato, mais ou menos. Tá? Sem entrar no mérito de o que é isso ou não. O que vai acontecer? Vai facilitar a contratação de estrangeiro, principalmente os de alto cargo, porque eu tenho uma possibilidade de uma livre estipulação. Mas, o que é muito importante? Evitar vício social e vício de vontade, como qualquer negócio jurídico, né? Evidenciar a boa-fé contratual, então, documentar toda a transação, de preferência que ele tenha um advogado dele, ainda que seja provavelmente vai ser do exterior, enfim, eu ter toda uma negociação documentada para as condições de trabalho, claro, sem ferir os princípios básicos, justamente considerando o artigo 611-A, e isso é uma coisa que as pessoas têm que prestar atenção, tá? A livre estipulação, ela se aplica às hipóteses previstas no 611-A. Então, eu não posso negociar qualquer coisa com o dito hipersuficiente. Eu posso negociar com o hipersuficiente o que está aqui. O que não está aqui, não. Tá? E lembra que o 611-A tem uma restrição expressa à questão de jornada, que tem que limitar a duração constitucional. Porque o pessoal sempre usava esses acordos de compensação. Né? Então, tem que, no mínimo, você tem que ter uma compensação anual. Mas não prestar atenção no que eu posso negociar, tá? No 611-A, tá? Não é qualquer coisa. Então, não é porque ele é hipersuficiente estrangeiro que eu vou dizer que ele não tem direito ao fundo de garantia. Tá? Tem contrato que tem? Tem. A gente ajuda a escrever? Ajuda, mas não tá certo. E aí, o que eu tenho que tomar cuidado com esses dois artigos? Por quê? Porque se ele é contratado com a CLT, se ele é um trabalhador que vem estrangeiro, mas contratado sob o regime de CLT, ele vai estar com essa proteção. Então, tomar cuidado com isso aqui também. Principalmente com o 468, em que sentido? Analisa tudo antes dele vir. Não deixa ele vir e aí de repente você vai querer mudar alguma coisa porque você não tinha prestado atenção que isso tinha um encargo ou porque prometeram para ele no exterior, porque o contrato que ele assinou lá diz que ele tem direito a carro, a não sei o que, e aí não... Enfim. Então, planejamento, cuidado e análise. Essas expatriações, elas não acontecem da noite para o dia, né? Então, fazer com bastante cuidado para evitar esse risco de ter uma nulidade num contrato bem complicado, tá? Então, o contrato do trabalho do estrangeiro no Brasil é regido pela CLT e eu tenho que fazer antes dele vir. Porque existem possibilidades de eu analisar, né, do advogado analisar o que está se querendo fazer e dar uma sugestão de uma saída que você reduza o risco, ainda que você às vezes em algumas situações não extinga, mas que pelo menos não fica aquela coisa de confessar com firma reconhecida o erro, né? Então assim, gerir a situação, prometeram isso, como é que a gente adequa isso na legislação, como é que eu desenho isso de acordo com, é uma verba porque ele está transferido, então isso não é natureza salarial, usar a súmula que fala da habitação, que se a habitação é necessária para o desenvolvimento do trabalho. Eu já vi alguns julgados que estão, apesar da gente saber que isso é para alojamento, né, no meio do Carajá, mas enfim, se a habitação é necessária, é condição sine qua non para que ele venha, eventualmente ter alguma argumentação nesse sentido, então tem que fazer um estudo cuidadoso e trazer com o menor risco possível, tá? O que vai acontecer com a contratação? Então eu vou ter que ter a contratação do expatriado cuidadosa, analisando tudo antes, redigindo o contrato corretamente, vendo o que foi prometido no exterior, o que eu aplico aqui, quais são as implicações disso, a gestão dele no dia a dia, então todos os pagamentos, os benefícios, tudo que vai ser feito, e a rescisão, tá? Quando eu tenho a rescisão, né, então eu vou ver todas essas condições que foram prometidas, tem que adequar a lei brasileira, cuidado com verba remuneratória, cuidado com benefício, fundo de garantia INSS.
Quando eu tenho o fundo de garantia e a multa fundiária, eles são obrigatórios na rescisão sem justa causa. E a contratação do estrangeiro, apesar do visto ter um prazo determinado, ela é uma contratação que o prazo determinado é do visto. Ela não está inserida nas hipóteses legais de contratação por tempo determinado da CLT, que tem uma diferença de verbas decisórias. É o visto que é por prazo determinado. Tanto que eu posso rescindir antes e não vou pagar a multa do contrato por prazo determinado. Eu vou pagar o FGTS, a multa, os 40%, o aviso prévio, enfim. Então, o prazo determinado, ele não é do contrato. É que o contrato fica por prazo determinado porque o visto é por prazo determinado. Tanto que eu posso renovar esse visto e depois posso torná-lo permanente e o contrato vai ficar vigente. Então, prestar atenção nisso, quando a pessoa fica assim, prazo determinado, não aplica a CLT nesse sentido, porque ele é um prazo determinado que decorre do visto e não do contrato em si, tá? Tomar esse cuidado. E aí, o que acontece? Quando eu tenho esse trabalhador, que ele vem para cá, e quando ele sai daqui, ele vai ter uma rescisão sem justa causa, porque agora a legislação brasileira ainda permite a rescisão acordada. Mas mesmo na rescisão acordada, ele levanta 80% do fundo e recebe 20% da multa fundiária. O que se pode fazer? Analisar o tipo de indenização que ele tem no exterior e se ela for obrigatória no exterior, analisar onde ela é obrigatória que eu não consigo fugir. É no Brasil? Ok. Então você faz um acordo no exterior antes dele vir para cá, dizendo, olha, o tempo que vai computar lá no exterior não vai ser usado para fins do cálculo da indenização da lei tal aqui na Suécia, porque ele vai receber o fundo lá. Ou tentar uma argumentação nesse sentido aqui. Olha, você está recebendo fundos, 40%, mas você tem a indenização lá, então eu vou compensar com a indenização de lá. Enfim, tentar analisar as duas legislações e ver se há como fazer essa compensação. Porque você não consegue fazer a rescisão dele sem recolher o fundo, os 40%, ou os 20%, se for acordado que seja, porque é um recolhimento em guia, ele fica na conta dele, né? Então, eventualmente, vamos fazer uma rescisão acordada, vamos fazer um acordo de jurisdição. Por mais que eu diga assim, não, mas a lei diz que ajuda de custo não é salário. Mas o que é uma ajuda de custo? Uma ajuda por um custo. O custo tem que existir. Ainda que hipoteticamente, né? Eu não posso te contratar, vou pagar R$100 e o resto é só uma ajuda de custo. Por quê? Se eu tenho uma função interna, eu entro na empresa, trabalho o dia inteiro, vou embora para minha casa, recebo vale transporte, vale alimentação, que ajuda de custo que eu vou... Como é que eu justifico uma ajuda de custo? Então, ainda que à primeira vista, muitas empresas podem dizer assim, não, agora beleza, vamos pagar todo mundo com prêmio, ajuda de custo, beleza, né? Você deve ter visto muito isso, né? E aí, assim, aí vem um advogado ruim e fala, então, peraí, meu amigo, vamos conversar. Para que ele precisa de ajuda de custo? Se a fiscalização fiscal vier, a Receita Federal vier e fala assim, quais são as despesas que a Amarela você teve que você pagou ajuda de custo? Porque a legislação previdenciária também cuida disso, a fiscal também cuida disso. Então, tomar cuidado nisso aqui. Eu vou ter uma ajuda de custo para um estrangeiro porque ele vai ter custos aqui? Ok, eu consigo justificar. Tem que desenhar bem desenhadinho. Eu tenho mais ou menos como justificar isso, tá? Então, em vez de eu dar a casa, pagar a casa, não sei o que, de repente, o que eu vou fazer? Eu vou fixar uma ajuda de custo porque ele está vindo para cá e vai ter despesas a trabalho. Então, mas tem que analisar caso a caso, tá? Não tem receita pronta. Diária para viagem, desde que ele viaje. Bastante interessante que a diária de viagem seja paga na viagem, né? Quando ele viaja, ele viaja. Prêmio, e aí o prêmio, que é aquela coisa de que o prêmio por uma performance melhor que a esperada, então minimamente eu tenho que ter uma esperada fixada em algum lugar, e aí ele vai passar dessa esperada, e se isso for contrariado numa fiscalização previdenciária, o que for,
numa reclamatória eu tenho como provar que, não, olha, eu esperava que ele tivesse aqui e ele passou. Ou um prêmio bem de mera liberalidade. A empresa foi bem, todo mundo recebeu. Esse eu acho mais seguro, né, do ponto de vista jurídico, porque é uma coisa que realmente não é salário, às vezes é um valor, né, quase como se fosse um PLR, mas é um prêmio anual, por exemplo. Porque a empresa, por mera liberalidade, está dando para todo mundo, porque a gente não conseguiu, sei lá, um resultado financeiro que era previsto no PLR, mas todo mundo foi super bem, se esforçou, e aí eu estou dando um prêmio. Mas na fixação, principalmente para o estrangeiro, tomar bastante cuidado onde é que eu estou estabelecendo isso. Tá? No artigo 458 vem o que não é, cuidado para olhar isso aqui junto com a legislação previdenciária. A reforma insere as despesas de serviço médico odontológico, próprio ou não, despesa com medicamento, óculos, check-up, tudo aquilo que a empresa sempre faz. Então você vai ter a justificativa aqui, desde que a coisa realmente aconteça. Tá? Então, olhar a legislação previdenciária, que é o nosso da Luciana, que ela vai se divertir com vocês. A encrenca não fica comigo. Né? E aí, o que eu tenho? Que analisar a lei, que conhecer os riscos, que adaptar os contratos, que gerenciá-los. Essa letra não foi a que eu escolhi, mas eu achei bonitinha, né? Coisa da informática. Para mim, o segredo está muito aqui, porque não adianta eu analisar a lei, conhecer o risco, adaptar o contrato, fazer todo um planejamento no dia a dia, não fazer nada do combinado com o coitado do jurídico, né? Então, prestar bastante cuidado nisso, tá? Eu acho que o que a gente tem de conclusão é que são situações jurídicas delicadas, são situações jurídicas com muitos detalhes, que é preciso uma análise cuidadosa de legislação nacional, de legislação estrangeira, para que a contratação, seja do brasileiro para o exterior, seja do estrangeiro para o Brasil, não traga para a empresa um risco que antes ela não tinha. Tá? Muito cuidado com essa coisa de tem uma vaga na matriz, peça demissão se você quiser ir para lá. Né? Coação é um vício de vontade. Então, muito cuidado com isso, muito cuidado no gerenciamento dessas situações, desde a contratação, benefícios e tudo, para evitar riscos, sejam trabalhistas, sejam uns bastante carinhos, que são os fiscais e previdenciários que a Luciana vai tratar, tá bom? E aí depois que você fala, a gente vai abrir para questões. Tá? Obrigada, gente.